Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, paz de Jesus. Vamos começar a nossa segunda-feira, mais uma semana de oração pelos nossos casamentos, pelos nossos maridos, clamando a Deus socorro nas nossas necessidades, em todas elas. Vamos rezar, meninas. Chegamos em, acho que hoje é o 16º dia da nossa campanha, né? A gente tem essa semana e a semana que vem. Então, sexta-feira da semana que vem a gente encerra a campanha de oração, né? A gente tem toda essa semana e mais toda a semana que vem de oração aí pelos nossos maridos, de clamor pelos nossos casamentos. Vamos começar a rezar, meninas. O pessoal vai chegando devagarzinho e a gente já vai rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigada porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada por tudo que Tu tens feito na nossa vida, obrigada pelo Teu socorro, pela fortaleza, Senhor, pelas graças. Te damos graças, Senhor, pela nossa família, pela vida do nosso marido, dos nossos filhos, por todos os bens, por todas as graças espirituais e físicas, Senhor, que nós somos abençoados todos os dias. Nós rendemos graças, Senhor, pelo dom da nossa vida, mesmo nesse momento difícil que a gente vive, Senhor, nós temos o nosso coração cheio de gratidão, Senhor, e louvamos e bendizemos o Teu nome, o Teu poder, Senhor, acima de tudo e acima de todos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Teu nome todo louvor, toda honra, toda glória para sempre. Pedimos, Jesus, nessa manhã que Tu nos lave com Teu sangue, que Tu nos cubra com Teu sangue, Senhor. Vem cobrindo cada uma de nós, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, nosso marido, Senhor, nosso casamento, os nossos filhos, a nossa casa, Senhor, todos os ambientes da nossa casa, do nosso lugar de trabalho. Nós consagramos agora o Teu preciosíssimo sangue. Pedimos que o Teu sangue seja para nós e nossa família cobertura e proteção, salvação, libertação. Colocamos debaixo do Teu sangue, Senhor, os carros, as motos, caminhões, Senhor, ônibus, todo meio de transporte que nós e nossos amados vamos usar no dia de hoje. Consagramos estradas e ruas, Senhor. Consagramos, Senhor, lugares e objetos de trabalho. Tudo nós colocamos agora debaixo do Teu sangue, consagramos ao Teu preciosíssimo sangue. Pedimos que o Teu sangue, Senhor, nos livre de toda opressão do mal, de toda tentação, Senhor, de toda a sonolência, Senhor, de toda a dificuldade na oração, dificuldade de concentração. Pedimos, Senhor, que o Teu sangue venha retirar dos ares agora toda essa dificuldade, Senhor, de concentrar, de rezar, de compreender. Pedimos toda a libertação, toda a graça de libertação que nós necessitamos neste dia, Senhor, o que Tu tens para nós neste tempo. Colocamos debaixo do Teu sangue especial, Senhor, neste momento, todos os enfermos, Senhor, as pessoas que nós estamos preocupadas, aquelas pessoas, Senhor, que estão em casa ou que estão nos hospitais, Senhor, enfermas. Nós clamamos, Senhor, que o Teu sangue venha curar, Senhor, venha restaurar a saúde física, Senhor, espiritual, psíquica, emocional. Senhor, vem trazer a graça da cura agora a todos os enfermos, Senhor, todos os corações angustiados, agora preocupados, Senhor, com listas de pessoas que está rezando, Senhor, nós colocamos todos estes nomes, Senhor, debaixo do Teu preciosíssimo sangue, todas as pessoas que estão sofrendo, Senhor, nós colocamos debaixo do Teu sangue, aquelas que se recomendaram as nossas orações, nós colocamos debaixo do Teu preciosíssimo sangue, Senhor. E queremos orar nessa manhã, Senhor, com a nossa vida toda consagrada ao Teu preciosíssimo sangue. Nós queremos orar, Senhor, na unção do Teu Espírito. Envia sobre nós, Senhor, toda a graça, todo o poder, Senhor, a revelação, a fortaleza, o discernimento, Senhor, a sabedoria, a inteligência, para que a gente possa acessar, Senhor, daquilo que Tu tem para nós hoje. Nos capacita por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, nos traz revelação, Senhor. Nós clamamos, vem Espírito Santo, nos dá força, nos traz revelação, nos traz discernimento.
Vem dissipando toda a treva na nossa mente, nas nossas emoções, todos os ânimos abatidos, todo o desânimo, toda a desconfiança do amor e do poder de Deus. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro, vai colocando tudo em equilíbrio dentro da gente, Espírito Santo, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, toda a sensação de desorientação, toda a sensação também de toda a indolência, toda a paralisia. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro, vem, Espírito Santo, em nosso auxílio, em nosso socorro. Vem nos colocar hoje no centro da vontade de Deus, nos centralizar com a vontade de Deus, com a voz de Deus novamente. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor Jesus, pelo poder do Teu nome hoje, do Teu preciosíssimo sangue, pela ação do Teu Espírito Santo, que a Tua graça nos alcance, Senhor, que a Tua vontade se cumpra hoje na nossa vida, aquilo que Tu tens para nós, Senhor, que toda libertação, que toda revelação que Tu tem para nós hoje, Senhor, nos alcance, que nada impeça, Senhor, da Tua graça nos alcançar nessa manhã. Nós colocamos, Senhor, toda a nossa vida, toda a nossa história agora, Senhor, dentro do Teu coração misericordioso. Colocamos os nossos relacionamentos, Senhor, dentro do Teu coração misericordioso, Senhor. O nosso casamento, os relacionamentos, Senhor, de nossos pais, os relacionamentos com os nossos filhos, Senhor, todos os nossos relacionamentos familiares, nós escondemos agora dentro do Teu coração misericordioso e clamamos, Senhor, que lá dentro do Teu coração nós alcancemos o favor, o amor, a misericórdia, a libertação, a cura. Nós nos escondemos, Senhor, e nós pedimos aí, Senhor, que dentro do Teu coração a Tua graça, Senhor, a Tua vontade se cumpra. Amém. Pedimos a intercessão de São José e da Virgem Maria por nós nesse momento de oração. Amém. Amém, minhas lindas. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Acho que hoje o sol não vai atrapalhar tanto. Não sei, acho que assim fica melhor. E aí, meninas? Como vocês estão? A gente vai continuar hoje lá no livro de Tobias, tá? No capítulo 3 nós paramos no versículo 6, né? Que é ali a oração de Tobi. Sexta-feira eu comecei a falar sobre Tobi, né? Sobre Tobias, sobre o comportamento, né, de Ana, que a gente não pode ter o comportamento de Ana, que a gente não pode ser uma esposa como Ana foi, né? Ao invés de ajudar o marido a sair do buraco, ela ainda empurrou o marido para dentro do buraco, né? Trazendo mais sofrimento e angústia para o coração dele. E também, né, o Senhor falou conosco sobre essa postura de, no meio do sofrimento, da escuridão, né, da dificuldade, a gente ter a postura de Tobi, né, que foi fiel, que não negociou a sua santidade. O Senhor trouxe pra gente, apresentou algumas situações, né, que talvez, assim, ao longo da nossa história, em alguns momentos a gente nem estava atenta, que a gente estava negociando a nossa santidade, né, de esposa, de mulher, né, caindo em algumas tentações e situações ali sugestionadas pelo inimigo, né? E que pra gente às vezes é tão comum, né, gurias? Eu falei de coisas sexta-feira que são tão comuns assim, né? Então que alguém podia dizer assim, mas isso é tão normal, né? Normal que seja assim, não para nós, né? Não para nós mulheres cristãs, não para nós que o Senhor chamou para santidade, né? A nossa santidade, ela não pode ser negociada, né, com todo mundo faz, isso é normal, isso é natural, né? Pra gente não, nós temos uma escolha de vida, nós temos feito uma escolha de vida. E hoje, gurias, eu quero falar com vocês a respeito, a gente vai começar aqui no versículo 7 com a prece de Sara, né? Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter lido o livro de Tobias, já conhece essa história, né? Sexta-feira eu disse, quem não conhece ainda, lê aí o livro de Tobias, que é um livro fácil de ler. Mas assim, meninas, a gente vai começar a falar, e a gente vai falar mais profundamente hoje, né, sobre essa situação de opressão do inimigo, né, sobre libertação, sobre maldição. E assim, isso não é pensamento mágico, e nem vou falar aqui pra vocês de soluções mágicas. Às vezes, quando a gente olha uma história como essa, a gente se impressiona e a gente pensa que a gente tem que fazer algum tipo de rito, de ritual, como a gente vai ver descrito aqui.
O nosso olhar, ele está em Deus. Jesus já venceu na cruz por nós toda a maldição, todo o pecado, todo o principado e potestade. Toda a vitória, toda a nossa vitória foi conquistada na cruz. A nossa vida hoje é assumir, desejar e viver nessa vitória da cruz. No momento que nós estamos em Jesus, diz a palavra que já não há mais condenação. Agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A nossa vida é uma decisão de estar em Jesus, né? Eu decido viver uma vida em Cristo Jesus. Eu decido que eu quero ser filha de Deus e viverei uma vida de filha de Deus. Então toda essa bênção de Deus vai me alcançar. No momento em que eu tenho outros ídolos instalados no meu coração, que eu coloco outras coisas ou pessoas no centro da minha vida, já não é mais o Senhor o centro da minha vida. E aí nós ficamos sim suscetíveis, né, à maldição nos alcançar. E é claro, gurias, nós estamos falando aí há 16 dias de batalha espiritual, a tentação, né, a opressão maligna, a tentativa de Satanás nos levar para o inferno, isso vai ser até o fim da nossa vida, isso é a luta, a batalha espiritual, né? Mas se nós estamos em Jesus, se o nosso coração está no Senhor, nós não temos que ter medo, nós não precisamos temer o inimigo, amém? A palavra de Deus nos diz assim, Tobias 3, versículo 7. Aconteceu que precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, em Ecbatana, na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Versículo 8. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, essa respondeu-lhe: Não vejamos jamais nem filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste teus maridos. Queres porventura matar-me, como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e lá ficou 3 dias completos, sem comer nem beber. E orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação. Ao 3º dia acabou sua oração, bendizendo o Senhor dessa forma. E aqui a gente começa agora com a prece de Sara, a oração de Sara. E ela começa da mesma forma como a gente viu que a oração de Tobi, né, começava, bendizendo o Senhor Deus, louvando e exaltando o Senhor Deus, né, no versículo 13. No versículo 14 ela diz: Volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre a terra. Olha só, ela tem aqui a mesma oração quase de Tobi, né? Ela tá tão cansada da humilhação e do sofrimento que ela diz: Senhor, ou tu me livra ou tu me leva, né? Eu não suporto mais viver uma vida assim. Vamos compreender, essa mulher, né, foi casada com 7 maridos. Ela casava, e assim que ela casava com esse marido, né, e a gente vai ver qual é a dinâmica quando ela vai agora casar com Tobias, porque a gente vê que quando ela casa com Tobias, alguns capítulos pra frente, o filho de Tobi, o que a gente percebe ali que acontece? Ela casa, vai dormir com esse marido e de manhã cedo o marido tá morto, né? Tanto que a gente vê que o pai dela cava uma cova na madrugada, né? Antes que todo mundo levante, para já enterrar Tobias lá, porque essa é a dinâmica da situação. Então a gente tem essa mulher, né, que tem todos os seus relacionamentos falidos de uma maneira terrível, né? Eu não sei se alguma de nós aqui, né, por mais triste que seja a sua história de relacionamento, vai ter uma história como a história de Sara, né, que casa e um demônio vai lá e mata seu marido por 7 vezes consecutivas. E a gente tem essa cena então de uma empregada amaldiçoando ela, reclamando e jogando na cara dela, dizendo: olha, na verdade é tu que é assassina, né? É tu que mata os teus maridos. E aí, gente, a gente vai pensar assim, ó, o que é que as pessoas falavam, né? Com certeza as pessoas falavam isso de Sara, né? Que casar com Sara era
era um atestado de morte, era ter um atestado de óbito, né? Se casasse com ela, isso ia acontecer. E que com certeza quem matava era ela que devia ser uma doida, né? Que matava os maridos. Imagina o sofrimento dela, né? O trauma dela. Tanto que quando ela vai casar com Tobias, quando a mãe sai para preparar a tenda deles, ela já começa a chorar. De tão traumatizada que ela tá. Ela já tá esperando a morte, ela não espera mais outra coisa, né? Ela é uma mulher em muito sofrimento e luto. E a gente tem aqui a origem, né, desse mal. Poucas vezes a gente vê tão claro assim, né? E na Sagrada Escritura a gente tem aqui até um nome, né? Um nome desse demônio que vem contra a vida de Sara. Diz, logo que eles se aproximavam dela, né? Esse marido, um demônio chamado Asmodeu os matava. Então a palavra de Deus diz como é que era a vida de Sara, qual era a ação do demônio e qual era o nome do demônio, né? Ele vinha para trazer o quê? Perdição, morte, sofrimento, desespero à vida de Sara. A palavra de Deus diz um pouquinho mais para frente, na prece no louvor do pai dela, quando ela é libertada, o pai dela diz assim, orando a Deus, usaste conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia. Então, a palavra de Deus nos deixa claro que Asmodeu perseguia Sara, né? Ele estava na vida de Sara para destruir com todo casamento que ela tentasse ter. Casou, morte, né? Ele tinha se apossado e ele era dono dessa situação, né? Dos relacionamentos de Sara, causando sofrimento. A palavra de Deus não nos diz como foi que Asmodeu entrou. Não nos diz qual era a origem desse mal. Mas nos mostra como que ele foi derrotado. E isso pra gente é muito importante, né? É importante que a gente veja também o seguinte, gurias, que nem tudo tem uma explicação lógica nessa vida. Muitas coisas tem. Muitas coisas tem, né? Eu tenho falado aqui desde o primeiro dia sobre a nossa postura, sobre a forma como a gente lida com as coisas, sobre a forma que a gente fala, sobre a forma que a gente se comporta, né? Que muitos problemas que a gente tem são gerados pela nossa própria imaturidade, pela forma imatura como a gente espera ser amada, pela forma egoísta como a gente espera ser amada, da forma que a gente responde e reage a situações e circunstâncias, as coisas pequenininhas que a gente implica. Quanto problema de relacionamento que existe dentro dos nossos relacionamentos que são gerados por bobagem, por coisas que a gente não consegue abrir mão, que a gente é orgulhosa, que a gente é controladora, né? Que a gente quer ter a última palavra, que a gente quer que seja feito do nosso jeito. Tem muito problema, muita tempestade que é a gente mesma que causa. Nós não ignoramos isso até aqui e nunca vamos ignorar. A nossa parte ela precisa ser feita e bem feita, né? Nós estamos aqui para sermos boas esposas, boas mães que amam, que servem, guiadas pela força do Espírito Santo. Não são todos os nossos problemas que são causados por demônios, né? Não é um demônio que está lá causando aquilo. Muita coisa é a nossa imaturidade ou é a gente cedendo à tentação, sim, desses demônios, né? A tentação da gente ser preguiçosa, da gente ser egoísta, da gente ser orgulhosa. Dito isso, né? Também a gente precisa enxergar que há situações na nossa vida que têm uma origem espiritual sem explicação humana. Há situações onde demônios agem, né? E vêm escravizar a nossa vida e causar dor e sofrimento. Nós podemos olhar, às vezes, para a história de uma família e dar uma olhada para a história da família e perceber como são os casamentos na minha família e na família do meu marido. Quando a gente se une no matrimônio, quando a gente tem uma relação com uma pessoa, né? Como a gente tem no nosso matrimônio, que é uma entrega de corpo e de alma, tudo aquilo que é bênção na minha família passa a ser bênção para o meu marido. Tudo aquilo que é maldição na minha família também passa a alcançar o meu marido. Da mesma forma, do meu marido para mim. Tudo aquilo que é bênção na família do meu marido me alcança. Tudo aquilo que é maldição me alcança. Porque a gente passa a ser um só, certo? Então vamos pensar assim, ó, como são os casamentos das nossas famílias? Às vezes a gente enxerga famílias, né, que tem um padrão de infelicidade matrimonial.
tem inclusive essas palavras assim, né? Que casar é ser infeliz, que casamento não dá certo, que homem não presta, que todo homem trai, né? Porque às vezes são mulheres que já veem elas, suas mães, suas irmãs, suas primas, suas tias, né? De casamentos infelizes, né? Fadados à infelicidade, ao insucesso, ao adultério, a todo tipo de situação de sofrimento. Às vezes a gente vê isso numa família toda. E às vezes a gente pode pensar assim, ó, eu tô só no às vezes, né? Porque eu não quero que a gente identifique tudo. Assim, é isso, que a gente sentencie, não é identifique, que a gente sentencie, né? Mas hoje, com a graça de Deus, aquilo que é espiritual precisa vir para fora. A gente precisa enxergar onde há ação do mal, para que a gente possa orar a Deus, certo? Às vezes a infelicidade matrimonial, a infelicidade conjugal, ela bate na porta de uma família, ela entra na forma de uma maldição. Às vezes casais que começaram errado, casais que foram amaldiçoados por seus pais, pessoas que viveram uma vida muito errada, às vezes a infelicidade matrimonial, conjugal, na sexualidade até de um casamento, de uma família inteira entra por um pecado de idolatria, sabe? Aqueles pecados de pacto com o mal, né? De fazer pacto para achar dinheiro, de fazer pacto para enriquecer, de fazer pacto ou de buscar magia para cura de uma doença, para conseguir engravidar, para levar numa benzedeira, para benzer um filho, essas coisas todas, tá? Que envolvem outros deuses, que envolve magia, que envolve feitiçaria. Tudo isso é origem de maldição e de entrada de demônios numa família, tá? Todas as vezes que na nossa família, Jéssica, eu nunca fiz isso. Muitas vezes a gente fez, né? A gente fez porque a gente não sabia mais para onde correr. O sofrimento, às vezes, ele é tão imenso e Satanás, ele causa o sofrimento e ele espera ali como uma opção para te dizer, vem cá que eu te tiro dele, né? É ele que tá causando, ele te oferece uma solução e ele te faz sofrer mais ainda. Mas na hora do sofrimento, gente, às vezes a gente tá tão cego que a gente cai nessa conversa, né? E essa conversa de feitiçaria, de bruxaria, de magia, de benzimento, de pacto, às vezes entrou na família por nós mesmos, às vezes entrou pelos nossos pais, pelos nossos avós, por outras pessoas. E isso gera uma consequência de destruição, muitas vezes nos relacionamentos conjugais. Lembro que eu tenho falado para vocês desde o começo dessa campanha, o demônio odeia a família. Santidade conjugal, ele odeia. Se a gente olhar de novo lá, eu acho que foi no terceiro dia que eu falei, né? Qual é a primeira consequência do primeiro pecado? A desobediência lá de Adão e Eva. O que acontece? Mútuas acusações, né? Entra a divisão no casamento quando entra o pecado no mundo. Então, sempre a ação do mal vai ser para dividir o nosso casamento, para dividir a nossa família. Então, quando se abre uma porta, tá? Como nessa busca de idolatria, nessa busca de outras coisas, de magia. Gente, toda a busca de benefício, toda a busca de cura, toda a busca de livramento fora do Senhor Jesus. Às vezes a gente até pensava que era, porque aquele lugar que a gente foi rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, aquele lugar tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora, a pessoa que fazia aquilo tinha um terço. Mas era na igreja do Senhor? Você foi lá e pediu para um padre? Não foi abençoado pelo padre? Foi um benzimento? Você pagou por isso? Foi feita uma simpatia? O que for disso? Qualquer benefício que se busca fora de Deus, que não seja pela oração, né? Que não seja por uma vida de intimidade com Deus, por uma vida de relacionamento com Deus, tudo isso a gente vai caracterizar lá como pecado de idolatria, porque a gente está colocando outros no lugar de Deus. Nós estamos colocando, quando a gente coloca até pessoas, né? A gente ama tanto uma pessoa. Quantas mulheres, quantas de nós aqui, de repente, por amar muito, por desejar muito casar com o marido que é casada hoje, quando lá namorava, né? Fez simpatia, fez magia, foi um cartomante, né? Foi fazer trabalho para segurar esse homem, para amarrar esse homem.
Gurias, tudo isso tem um preço. E o diabo, ele cobra o preço. Ele cobra sempre. A consequência é terrível. E por que é terrível, gente? Porque a gente tira Deus da nossa vida nesse momento. A gente tira o Senhor. Quando a gente coloca, inclusive, a nossa própria felicidade, sabe? No centro. E daí eu faço tudo porque eu quero ser feliz, né? Aí quantas de nós, às vezes, mesmo sabendo que era errado, tomamos uma atitude errada, às vezes não nessa questão de busca de idolatria, mas a gente fez outras coisas, a gente prostituiu o nosso comportamento cristão, né? Fazendo coisas erradas para assegurar um homem, né? Para assegurar um relacionamento. Tudo isso abre portas, né? Para Satanás agir na nossa família, na nossa vida. Há mulheres aqui com um padrão de infelicidade feminino na vida, na família. As mulheres são infelizes, as mulheres adoecem, as mulheres casam com homens terríveis que vão humilhá-las. Às vezes você tem um ótimo relacionamento no namoro e depois que casa se transforma em outra coisa. Eu tô falando de coisa espiritual. Eu não tô criando historinha aqui, gurias. Eu estou falando de coisas espirituais. E tudo isso vem de ação do mal. Ou de maldição. Ou de praga. Ou de feitiçaria que foi feita contra você e seu marido. Às vezes tem mulheres, né? Que lá na infância, tem mulheres aqui. Que ainda meninas foram alvos de feitiçaria e de maldição. O Senhor me mostrou muito claro, assim, que tem várias... o Senhor me mostrava, assim, que algumas mulheres aqui, quando eram meninas, ainda sonhavam com um bom casamento, sonhavam com uma família, tinham uma grande expectativa no coração de ter uma família. E você foi vendo outras casando, outras sendo felizes e a sua vida definhando e não sendo feliz, da mesma forma que a vida de Sara. Da mesma forma que Sara foi humilhada, que havia luto no coração de Sara, que havia sofrimento, que não tinha uma expectativa de mudança. Tem muitas mulheres que têm um coração assim decepcionado e ferido. Lá na infância, começou lá quando você era uma menina, ainda algum tipo de ação maligna que até hoje traz sofrimento na tua vida. O Senhor colocava no meu coração irmãs, mulheres assim, você e suas irmãs, muita infelicidade matrimonial, ou mesmo mulheres que estão fazendo a campanha ou que vão me assistir que não conseguem casar. Que tem um padrão de infelicidade, uma dificuldade inclusive de encontrar alguém, né? Ou do relacionamento dar certo, de engatar aquele relacionamento. E isso vem de origem espiritual. O Senhor quer trazer libertação para nós. A graça de Deus, ela se derrama na nossa vida de uma forma, gente, a apagar tudo isso, a nos dar uma vida nova de uma maneira que a gente não esperava mais, que foi o que aconteceu com Sara, né? Deixa eu ver aqui o que eu anotei para não ficar nada para trás. Então, gurias, quando essas portas são abertas na nossa vida, a gente precisa agora buscar fechar elas, né? A gente vê aqui Sara, que reza e clama a Deus a libertação. Ela olha para Deus, né? O versículo 14 diz assim: volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Às vezes na nossa história de sofrimento a gente não levanta os nossos olhos para Deus, a gente não buscou em Deus. A gente buscou no próprio homem, naquele próprio namorado, naquele próprio marido, que ele acabasse com o nosso sofrimento, que ele acabasse com a nossa vergonha, né? A gente apoiou toda a nossa expectativa naquele homem. No momento que nós colocamos até o nosso marido, um namorado, um homem, como centro da nossa felicidade, isso é idolatria. Que nós instalamos. Gente, a gente pode amar o nosso marido mais que qualquer outra pessoa no mundo, não tem problema. Mas acima do nosso marido está Deus, né? Em que sentido que eu digo isso? Porque o nosso marido, ele não vai prover para todas as nossas necessidades afetivas. Quem faz isso é Deus. Deus é o centro. Porque quando nós amamos um homem, e principalmente quando esse homem tem um comportamento errado, ou esse homem não honra Deus, quantas de nós aqui lá no namoro amamos tanto o namorado que fizemos tudo quanto foi coisa errada. E idolatramos aquele homem. Colocamos aquele homem como senhor e centro da nossa vida. E quanto sofrimento isso nos causou?
Então, o centro da nossa vida é Jesus, e é a partir de Jesus que a gente pode amar o nosso marido mais que qualquer outra pessoa no mundo e ser uma ótima esposa para ele. Mais do que nós amamos os nossos filhos e ser uma ótima mãe para os nossos filhos. Mas Jesus precisa ser o centro da nossa vida. E gurias, isso às vezes tem que ser uma oração assim: Senhor, eu amo mais as pessoas do que eu te amo, mas eu quero te amar mais. Você me dá um coração que te ame mais, Senhor. Eu quero chegar lá, Senhor. Eu quero te conhecer a ponto de te amar mais. Sara fala que eu volto pra vós os meus olhos, Senhor. Eu busco socorro em ti. Gurias, enquanto a gente buscar socorro para as nossas dores, para as nossas dificuldades, no nosso marido, a gente vai se frustrar. A gente busca em Deus para inclusive suprir na vida do nosso marido naquilo que é o nosso chamado fazer. Mas a gente não pode esperar aqui voltar os nossos olhares, as nossas esperanças para os nossos maridos ou para qualquer outra pessoa. Às vezes a gente buscou aqui, né? A gente voltou os nossos olhos para essas coisas que eu falei, para feitiçaria, para magia, para fazer um trabalho, para fazer uma simpatia, para trazer esse homem de volta, para amarrar esse homem no relacionamento. A gente voltou os nossos olhos para soluções que não eram o Senhor. Quando Sara volta os olhos dela para Deus e coloca a esperança dela em Deus, as coisas mudam. A gente tem aqui o exato momento nessa oração em que Deus passa a tomar a defesa de Sara, em que Deus se levanta para vir contra Asmodeu. Porque olha só o que fala a palavra. Volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Vamos lembrar que ela, antes de fazer essa oração, ela estava no quarto dela, chorando, a vergonha, o desespero, inclusive o desejo de morrer entrou no coração de Sara, tá? A ponto de que ela ficou 3 dias sem nada comer, sem nada beber, só rezando enfiada no quarto dela. Ela estava arrasada, não tinha mais, pra ela não tinha outra alternativa. Ela estava num sofrimento tenebroso, terrível, ela não tinha mais esperança. E ela vai fazer o quê? Ela vai orar e jejuar, gurias. Às vezes, entenda isso que eu vou falar. Eu tô falando aqui, né, a palavra de Deus traz pra gente um exemplo muito forte. É uma mulher que tem seus maridos assassinados. Não tem, acho que coisa pior do que isso, né? Um demônio chamado Asmodeu, até o nome dele é horroroso, vai lá e mata, né? 7 casamentos falidos, né? Um atrás do outro. Ela não conseguia construir uma vida com o homem, ela não conseguia construir nada. Ela não conseguia construir, ele vinha e acabava na raiz com toda a expectativa de felicidade dela. Ela conhecia aquele noivo, ela pensava como é que ia ser a vida com aquele homem, ela sonhava como é que ia ser a vida com aquele homem, ela casava com aquele homem e ele matava. Na raiz de toda a expectativa de felicidade, de construir uma família, de ser feliz. Asmodeu ia lá e perdia lá na raiz, acabava lá na raiz com a felicidade dela. Só que, gurias, às vezes na nossa vida, claro, graças a Deus, a coisa não é assim, né? Mas existem áreas da nossa vida, né? Não só de infelicidade matrimonial, mas quem sabe outras coisas que não vão para a frente, tem outras áreas. Quer ver uma área na vida do marido, por exemplo? É a área das finanças, do trabalho, da dignidade do trabalho. Essa é uma área na vida de um homem que ela é crucial, talvez principal. Um homem, ele precisa se realizar na profissão dele. Um homem, ele precisa prover materialmente dinheiro para sua família. Isso é um chamado masculino. Às vezes, para nós mulheres, isso é uma necessidade, às vezes é uma opção. Para o homem é sempre uma necessidade. Para o homem é um chamado. Deus o constituiu para ser o provedor da família. O principal provedor da família é o homem. Quando um homem não consegue exercer isso de forma plena, existe uma frustração. Tem homens hoje que eles já estão sendo roubados, inclusive, desse chamado. Eles já nem enxergam mais que são eles. Eles estão tão desfigurados na sua masculinidade que para alguns até não tem problema. Só que mesmo esse não ter problema é ser desfigurado da sua masculinidade. Não é o que Deus quer para um homem. O que Deus quer para um homem, o que Deus colocou quando formou, quando Deus fez o homem. Deus fez o homem para quê? Para prover. Para prover o alimento, a proteção física, a proteção espiritual da sua casa. O homem é chamado para isso. Deus o fez para fazer isso. Quando isso é tirado do homem, ele é ferido na sua masculinidade, falta um pedaço.
E há homens que são extremamente infelizes, inseguros, sofrem, às vezes vão sofrer lá, desenvolver uma ansiedade, uma depressão, não se sentem capazes, outros ficam agressivos. Quanta consequência terrível tem quando um homem ele não consegue prover. Tem homens que eles são travados nessa área, eles não conseguem crescer e desenvolver. Quantas mulheres conversam comigo e dizem: Jéssica, mas o meu marido é um homem trabalhador, é um homem que trabalha, é que nem bicho, ele nunca teve medo de trabalhar, trabalha. Jéssica, o meu marido é um homem que estudou, na profissão dele ele é bom, mas ele nunca consegue ir pra frente. Ele sempre vai se relacionar com pessoas que vão lograr ele, que vão enganar ele. Quando ele tem uma oportunidade de ser promovido numa situação, alguma coisa acontece. E aí a gente vai ter aqui diversas situações que vocês mesmas vão estão pensando aí, sabendo, que acontece na vida do homem para que ele não se realize profissionalmente. Às vezes, gurias, é aí a raiz da perdição, é aí que tem um demônio agindo. E às vezes é de uma situação familiar. Olha para a família do teu marido. Às vezes teu marido vem de uma raiz de família assim, ó. Tem lá 5, 6 filhos numa família. 5 prosperaram. O pai do teu marido não prosperou e só a família do teu marido não prosperou. O resto de toda a família prosperou. Mas parece que sobre o pai do teu marido, sobre o teu marido, sobre os irmãos dele. E às vezes o que acontece assim, daí os irmãos prosperam e ele não prospera. Sabe? Gente, às vezes isso é maldição. Olha para a vida do teu marido. Às vezes foi alguém que buscou falsa doutrina? Foi. Teve gente que buscou benefício fora do Senhor para enriquecer e isso atingiu como maldição ali, justamente perder tudo? Pode ser, pode ser. Pode ser que haja raiz de pecado na vida do teu marido que permitiu que isso acontecesse? Pode ser. Tudo agora a gente vai olhando para a história do nosso marido. Pode ser que nesta área de paralisia você vai me dizer assim: Jéssica, o meu marido é um homem que nunca buscou nada disso, é um homem correto, é um homem que vai na missa, que busca a Deus. Como que isso alcançou ele? Às vezes alcança pela família, gurias. Às vezes alcança como praga. A gente não vê aqui na história de Sara. Sara, a gente vê que os pais dela e ela conheciam a Deus. De que forma que Asmodeu entrou ali, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele entrou e fez um estrago imenso. E o que mais a gente sabe é que Deus foi lá e deu um basta. E é o que Deus vai fazer na nossa história familiar. Quantos aqui, quantos homens, né? Além disso, a gente pode pensar assim, ó, gurias, às vezes tem homens que têm essa dificuldade de se relacionar, né? Às vezes eles têm um comportamento no namoro, quando casa muda esse comportamento. Isso é difícil acontecer, mas acontece, né? Tem mulheres que estão entendendo o que eu estou falando, né? Você está enxergando áreas na vida do seu marido, né? Que não são imaturidade, que não são as ações dele, mas que você sente e que Deus está trazendo revelação no teu coração de que há ali uma situação espiritual. Há uma ação externa do demônio, de algum tipo de demônio, que traz infelicidade para o teu casamento, que traz infelicidade para o teu marido. Pode ser que o seu casamento seja o maior atingido, pode ser que sejam áreas da vida de vocês, pode ser que seja na saúde do teu marido, pode ser que seja na sexualidade do teu marido. O que acontece é que o demônio, né, ele sempre age ele sempre vem para roubar, matar e destruir. Para destruir com a nossa salvação e com a nossa felicidade, para fazer da nossa vida um tormento. Esse é o prazer do demônio. Fazer a gente perder, inclusive, a nossa esperança e que a gente não crê em Deus, que a gente vai buscar socorro em tudo quanto é porcaria e ele condene a nossa alma ao inferno. Então, que o Senhor nos dê visão hoje, o Senhor nos dê visão e que a gente tenha a postura de Sara, gurias. O que Sara fez? Sara foi jejuar, Sara foi orar, ela foi clamar a Deus, ela botou os olhos dela no Senhor, ela tirou os olhos das pessoas e colocou os olhos dela no Senhor. Né? Eu vou pro quarto de oração, eu vou orar, não tenho mais, a minha esperança não tem mais em ninguém onde eu apoio a minha esperança em Deus. E ela começa a rezar, né? Ela fala que ela apresenta o coração dela a Deus, a pureza do coração dela. Existe aqui nesse livro, né, uma ênfase, né, à pureza sexual, né, à castidade,
ao poder da castidade, ao poder da pureza sexual, né? Para afugentar o demônio. Quantas vezes a gente andou justamente por isso, no caminho contrário disso, né? Na verdade, a maior parte dos relacionamentos, né? A maior parte dos relacionamentos de hoje em dia, eles andam na contramão da castidade, né? Não existe a castidade, ela é uma loucura, né? Ter uma vida de pureza sexual, né? De não ter nenhum tipo de intimidade sexual guardada para o matrimônio. A intimidade sexual, a sexualidade, ela foi criada por Deus, né? O prazer sexual, ele foi criado por Deus. A relação sexual, ela foi criada por Deus. Para onde? Para o matrimônio, né? Para dentro do sacramento, né? Para nos privar e nos livrar de tanto sofrimento. Deus colocou o sexo no lugar certo, dentro do casamento. O que foi que a gente faz, gente? A gente faz uma lambança, né? Perverte a sexualidade, tira ela para todas as áreas da vida, faz transbordar para todos os momentos. A gente tem crianças hoje em dia, né? Sendo iniciadas sexualmente lá na infância. A sexualidade hoje ela transborda, né? Uma perversão sexual transborda através das telas, de revistas, de gibis, né? Tudo transpira uma sexualidade pervertida hoje em dia. E isso nos alcança, isso alcança os nossos relacionamentos, né? O livro de Tobias mostra pra gente o valor da castidade, o valor da sexualidade dentro do casamento. O lugar onde Deus colocou o sexo é dentro do casamento, dentro desse lugar. Pra quê? Pra que a gente seja feliz. Para que a gente usufrua santamente da sexualidade, para que a gente gere filhos. Esse é o lugar do sexo. E por que eu tô dizendo isso? Porque ela fala sobre isso na oração dela. Ela diz assim: vós sabeis que eu nunca desejei homem algum e que guardei minha alma pura de todo mau desejo. Ela apresenta para Deus a castidade dela, ela apresenta a pureza dela para Deus. E aqui, gurias, a gente volta, né, para a conversa que a gente teve sexta-feira. Quantas vezes a nossa visão da sexualidade feminina, ela foi distorcida, né? A gente aprendeu, né, desde novinha, quem sabe lá na escola, né, que pra gente ter algum valor, que o nosso valor tava, né, em mostrar o corpo, em ficar, né, em perder a virgindade. Tava aí o valor, né? Não em guardar, mas em se livrar disso tudo, em viver a sexualidade de qualquer jeito, né? Houve essa inversão dentro da gente e muitas de nós até hoje têm dificuldade de entender, de compreender ou de acreditar que é possível a castidade. Ela não só é possível, como ela é possibilitada por Deus e ela é fonte de graça e bênção na nossa vida. A castidade, ela nos livra do mal, né? Ela fecha a porta para o mal. Então, a palavra, Jéssica, mas agora eu já abri todas as portas, né? Eu já fiz tudo errado. Bom, glória a Deus que o perdão e a misericórdia dele nos alcançam. E Deus pode vir hoje e tirar todo o mal da nossa vida. Mas, gurias, eu tenho falado sobre o coração, sobre a mente da gente. Não adianta a gente já pensar agora assim, já fiz tudo isso, mas também, né? Agora já fez, já pedi perdão para Deus, tudo. Mas na nossa mente, no nosso coração, nós somos convencidas do valor da castidade. E esse convencimento, ele passa através daquelas nossas pequenas atitudes que eu falei na sexta-feira. Se você não viu a live de sexta-feira, veja a live de sexta-feira. A castidade, ela vai se manifestar para nós mulheres casadas em várias pequenas atitudes. E essas pequenas atitudes de santidade guardam a nossa vida do mal, preservam, porque a gente fecha as portas, a gente fecha toda a brechinha. Ele quer entrar por onde? Por onde ele pudesse enfiar, gente. Então, se ele encontra na nossa mente, no nosso coração ainda, aquele coração desejoso de ver uma pornografia, com vontade, né, de vestir uma roupa lá que chame a atenção de todos os homens, uma postura de chegar num ambiente e querer chamar a atenção dos homens para si, né, essa sensualidade através da roupa, do comportamento, da fala, tudo que eu falei na sexta-feira, tá? Se ele encontrar essa brecha, é nessa brecha que ele vai procurar entrar e se alojar no nosso coração, né, na nossa vida, ter um lugar seguro contra nós da nossa própria vida. Às vezes a gente tá rezando e a gente não vê que a gente tá acolhendo, né, esses demônios que depois vão prejudicar o nosso próprio casamento, né, que vão lá contra o nosso próprio marido. A gente reza, mas a gente não renuncia a esse tipo de comportamento. Então aqui não tem mais, né? Sara mostra pra gente como é que é o coração de uma mulher.
Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum. Por que ela tá falando isso? Ela não andava numa vida de se insinuar para aqueles homens, né? Ela queria uma família santa, era o que ela desejava, né? E que guardei minha alma pura de todo mau desejo. Então, esse é um chamado de Deus para nós. Nós, mulheres, somos guardiãs da pureza, dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa família. Presta atenção no que eu vou dizer. As mulheres são guardiãs da pureza, da castidade. Isso é fato. Isso é fato. Se nós olharmos para a nossa cultura, né, e a gente vai ver Nossa Senhora de Fátima falando sobre isso nas aparições. Nossa Senhora em Fátima falou sobre a moda, né, que a moda ia trazer para o comportamento, né, e quanta perdição ia entrar, né, pela nossa forma de vestir, pela forma como a gente ia se comportar como mulher. Por quê? Porque nós somos guardiãs da pureza. Eu não tô falando contra a moda, né, gurias? Nem sou o tipo assim, ó, que fica enchendo o saco com trocentas coisas de roupa, né? Que acha que só pode usar um tipo de roupa, que mulher, sei lá, não pode usar calça. Não é isso. Isso é bobagem, tá? Na minha opinião, isso é bobagem. Mas a gente tem que ter uma postura de santidade. A nossa roupa tem que comunicar. Ela sempre vai comunicar aquilo que a gente é. E às vezes a gente vê isso. Às vezes não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Vocês estão entendendo. Acho que não preciso nem explicar isso. A questão é, quando a mulher começou a se perverter sexualmente, quando as mulheres saíram do lugar da pureza, a família degringolou, porque Deus deu pra gente esse lugar de ser guardiã da pureza, da castidade, da santidade. Se a gente guarda isso dentro da nossa casa, se a gente preza isso dentro da nossa casa, se isso é um valor importante para nós, a gente fecha um monte de porta pro diabo. Isso precisa ser um valor importante para nós mulheres. A castidade, a pureza, esse olhar, né? Esse olhar de pureza, isso é um valor para nós. Isso é uma luta, porque foi pervertido em nós, né? O diabo, ele parece assim que voltou todas as suas... todo o inferno, assim, né? Contra a mulher nas últimas décadas, principalmente, querendo perverter o nosso coração, né? E quando a gente tem o nosso coração pervertido e a gente é tirada desse lugar de guardiã da pureza da família, do casamento, da pureza dos filhos, das crianças, a gente tem aí uma destruição da família terrível, terrível, né? Porque é um lugar que Deus nos deu e a gente precisa voltar para esse lugar de guardiãs da pureza, né? Da castidade nos nossos lares. Isso para nós é um valor inegociável. É para nós um valor inegociável. E essa santidade, essa pureza tem um valor diante de Deus. Tem valor. Tanto tem valor que aparece na oração de Sara. Senhor, eu tenho guardado. Senhor, eu tenho feito isso. E ela continua fazendo a oração dela, né? Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas, né? Ela fala aqui que ela não ficou procurando prazer na carne, né? Não ficou em lugares de prostituição, né? Dessa sedução apenas carnal, né? Nessa troca só carnal. Quantas vezes o nosso comportamento, a nossa busca de relacionamento, né? Foi a partir disso, né? Ou se gerou nisso. Quantos relacionamentos, né? Antes, né? Antigamente, e não tá certo nem para um lado nem para o outro, tá? Compreendam bem, só que eu tô falando com mulheres. Então eu vou falar com mulher, eu tenho que dar um recado pra mulher. Se eu estivesse falando com homem, eu falava coisa pra homem. Eu tô falando com mulher, eu tô falando coisa pra mulher. Aí depois fico dizendo que eu sou machista. Não, é que eu tô falando com mulher, né? O que acontece, gurias? Antigamente se dizia assim, o que os homens procuravam, né? Eu quero só me satisfazer, né? O homem usa e joga fora. E ao invés de esse comportamento ser rechaçado por nós mulheres, ele passou a ser imitado, né? Quantas de nós passamos a ter o mesmo pensamento? Bom, se ele usa e joga fora, eu vou usar e jogar fora. Eu vou usar um homem só para prazer, né? Sara tá dizendo, eu não fiz isso, Senhor. Eu não fiz isso. E gurias, entendam bem. Aí é que tá a chave. Você pode nunca ter feito. Quem sabe tudo isso que eu tô falando você nunca fez. Mas sempre ficou na tua cabeça, mas será que eu perdi? Será que eu perdi por não ter feito? Será que eu devia ter aprontado mais? Será que eu devia ter conhecido outros homens? Será que eu não fui burra? Será que eu não fui boba em ter casado cedo? Em ter guardado a castidade?
E fica uma saudade de um pecado que você nem viveu. O diabo fica te tentando, que você perdeu. E você vai acolhendo isso. E aí você vai buscando pequenas formas de burlar a castidade e a santidade com aquilo que você assiste, com aquilo que você escuta, você procura essas coisas. E isso passa a perverter o nosso coração. A castidade, a santidade, ela para nós ela é inegociável. Ela não pode ser negociada. Nós temos que cortar, essa tentação lá na raiz. Quando começa essa conversinha mole do capeta, tentando perverter a nossa santidade, dizendo que não valeu a pena, que a gente tem mais é que aprontar, que a gente tem mais é que experimentar outros homens, que a gente tem mais é que deixar esse marido para trás e ser feliz. Quando começa essa corta, eu renuncio em nome de Jesus. Eu não vou negociar minha santidade. Eu não vou negociar a castidade. Isso para mim é valor inegociável. Deus me quer pura, Deus me quer santa e eu mesmo fraca. Eu quero ser pura, eu quero ser santa. Nós não, gurias, nós não negociamos isso. Nós não negociamos isso quando nós aconselhamos as nossas filhas, os nossos filhos. Quantas de nós vivemos uma vida correta? Quando chega na hora de educar os filhos, começa a abrir um monte de concessão. Começa a dizer que tudo pode, que não é bem assim, que não precisa tanto. Ai, minha filha, vai aproveitar a tua vida que a mãe não aproveitou, vai tu aproveitar. E empurra as filhas para o pecado, empurra os filhos para a impureza sexual. Esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso papel. A castidade, a santidade sexual, ela sempre vai valer a pena. E ela tem poder diante de Deus. Por que que o diabo quer destruir a sexualidade? Você já parou para pensar nisso? Por que que é investido tão pesadamente? Por que que o demônio investe tão pesadamente contra a castidade, contra a pureza sexual? É justo porque ela tem muito valor. É porque ela tem valor. Se ela não valesse nada, ele não ia dar bola. Mas é porque ela tem valor. Porque ela expulsa o mal. Porque a castidade diante de Deus tem muito valor. E gurias, se até hoje, talvez na nossa vida, a gente não tivesse noção do valor da castidade, e talvez muitas de nós ainda vivemos consequências da sexualidade pervertida ou depravada que vivemos no nosso namoro, quem sabe até com o nosso marido. Quem sabe, quando você foi confessar para casar, você nem sabia do valor da castidade, você confessou de qualquer jeito. Quantas vezes você teve relação com seu namorado e depois você foi comungar? Quantas pessoas, quantas de nós vivemos no pecado, casamos sobre esse pecado e agora a gente nem faz ideia, nem confessou, nem arrependeu, ainda fica buscando coisas que fez no passado. Gurias, a gente precisa romper com tudo isso, né? Coisas que a gente não confessou, pra gente entender bem, assim, ó, todo pecado que ele tá confessado e deu, acabou-se, tá? Às vezes ficam as consequências desse pecado na nossa vida, né? Ficam dores, ficam marcas, ficam vícios daquele pecado. Se por muito tempo você buscou pornografia, por exemplo, você vai lá e confessa, ok, diante de Deus tá limpo. Mas o vício, a vontade de continuar vendo, ele vai permanecer em você. Isso é consequência do pecado. Talvez muitas de nós, em nossos casamentos, ainda estejamos vivendo consequências do pecado que vivemos no nosso namoro, das nossas más escolhas. E é sobre isso que a gente vai rezar agora. Amanhã a gente vai continuar na oração de Sara, a gente vai continuar no livro de Tobias por alguns dias. A gente vai passar essa semana falando sobre libertação, né? Se preparem. Eu já vou falando agora para vocês assim, jejuem mais nesses dias. Se possível, tirem uma refeição por dia, sabe? Entreguem em jejum, clamando para o Senhor a graça da libertação. Peçam ao Senhor que Ele traga revelação, né? Que Ele traga a revelação da tua história, do teu marido. Hoje eu falei de tantas possibilidades, né, gurias? Eu falei muita coisa, não falei? Falei muita coisa, né? Mas é que aqui eu quero trazer para vocês uma certa amplitude das coisas, né? Aquilo que pode estar acontecendo na nossa vida, na nossa história, possíveis portas de entrada, né? Eu falei de tanta coisa aqui hoje. Tudo isso.
eu tenho certeza que alguma coisa, né, bate no nosso coração. Isso que bate no nosso coração, a gente anota no nosso caderno, a gente vai rezar mais em cima, a gente vai pedir pro Senhor mais revelação naquilo ali, ou a gente vai procurar um padre para confessar, ou a gente vai fazer uma oração de renúncia a partir daquilo ali, ou a gente vai romper com um pecado, a gente vai pedir para Deus a graça de romper com o pecado, para que a graça de Deus nos alcance em plenitude. Deus tem muita bênção para nós e nossos casamentos. Você está rezando, pedindo para Deus todo dia libertação. O Senhor está trazendo para a gente as áreas que a gente precisa orar para alcançar a libertação. Amém, meninas? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e bendizemos por tudo que tu nos disse até aqui. Te louvamos por esse momento, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, por todo o teu olhar por nós, Senhor, pelo teu desejo de nos trazer libertação. Porque partiu de ti, Senhor, porque sempre parte de ti, Senhor. O teu amor, ele nos constrange, Senhor, mesmo nós sendo tão pequenas, Senhor, tão pecadoras. O teu amor vem em nosso socorro, o teu amor deseja nos trazer uma vida de libertação e de graça. Nós clamamos, Senhor, neste momento, que o teu amor nos alcance, que a tua graça nos alcance e alcance o nosso marido, Senhor. Alcança nossos maridos nessa hora, Senhor, que a tua misericórdia alcance a nossa história, Senhor. Alcance a nossa história familiar, Jesus. A árvore genealógica do nosso marido e a nossa, e a tua graça, Senhor. Venha lavando a nossa história. Venha nos trazendo, Senhor, revelação. Venha nos trazendo a graça, Senhor, de abrir os nossos olhos e enxergar, Senhor, a nossa vida, a vida do nosso marido. Vem em nosso socorro, Senhor. Vem em nosso auxílio, Senhor. Tira para fora, Senhor, aquilo que é velho, que está escondido, Senhor. Toda a ação do mal, Senhor. Se houver ação do mal na nossa vida, na nossa história, agindo hoje, Senhor, trazendo consequências para nós hoje, para o nosso casamento hoje, Senhor, nós te pedimos. Traz para fora, Senhor. Traz a graça da libertação, Senhor. Nós clamamos isso pela intercessão da Virgem Maria de São José. Amém. Meninas, a gente vai fazer como? Semana passada, nas outras semanas, né, eu falei bastante na outra semana ainda, sobre a cura interior, sobre raízes de cura interior. Semana passada a gente falou muito sobre a fé, né? O Senhor foi trazendo pra gente esse reavivamento da nossa fé, que a gente precisa crer no Senhor para receber a graça. Essa semana a gente vai falar sobre libertação. Eu vou trazer algumas coisas, aquilo que o Senhor for trazendo cada dia, e depois, com mais calma, eu vou falar pra vocês só como que a gente reza por cada coisa, pra vocês não fiquem perdidas. Ah, mas Jéssica, como que eu rezo, né, por libertação de maldição? Jéssica, como que eu rezo por libertação de malefício? Apesar de eu já ter lives aqui que eu já indiquei pra vocês, essa semana a gente vai entrar de novo em cada uma dessas questões, tá? Então, pra gente... Ah, mas eu já ouvi. Ouve de novo, minha filha. Cada vez que a gente ouve de novo, mais coisa Deus tira pra fora. Porque Deus não faz tudo de uma vez. Às vezes a coisa assim é a conta-gotas na nossa vida. Se fosse uma vez a gente não dava conta, tá? Convida mais pessoas que você conhece que precisam ouvir, né, disso, daquilo que Deus tem pra nós. E eu vou te dizer, te prepara, jejua e fica firme. Porque talvez essa semana seja um pouco mais difícil, né? Por a gente entrar nessa área de libertação. Mas uma coisa que eu vou te dizer com toda certeza, vai valer a pena, tá certo? Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada por essa oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minhas lindas. Deus abençoe. Até amanhã às 7.